Boa tarde, gente. Boa tarde. Show. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os rituais que geralmente tem nas casas de Umbanda. Eu falo geralmente porque cada casa vai ter o seu próprio ritual e a sua própria forma de fazer os seus rituais. Então, eu vou falar que é geralmente dentro da Umbanda, né? E como é feito na nossa casa, tá bom? Chegue mais perto, por favor. Primeiro, a gente vai falar sobre o batismo, tá? O batismo das crianças, ele é um ritual que foi implantado dentro da Umbanda tem pouco tempo, tá bom? Começou a ser feito por causa da sua ligação com a Igreja Católica. Porque como na Igreja Católica tem esse ritual de batismo em crianças, na Umbanda passou a se fazer batismo nas crianças e tem a mesma forma, é bem parecida a forma do batismo da Igreja Católica, onde lava o ori, né? E apresenta o nome da criança para a sociedade e apresenta aquela criança para os orixás e para as entidades, tá bom? Podendo ali ter os seus padrinhos carnais, igual na Igreja Católica, e tem também os padrinhos espirituais. Esse padrinho espiritual, que vai ser escolhido pelo pai e a mãe da criança, serve para dar uma proteção para a criança, que se caso ela se tornar um bandista um dia, aquela entidade vai parar de ajudar aquela criança quando as próprias entidades dela começarem a se manifestar. Tá? Então, assim, até o momento do desenvolvimento mediúnico da criança, ela completa lá seus 18 anos e quer se tornar um bandista, né? Aí as entidades da criança começam a se manifestar. Então, assim, esses padrinhos espirituais, eles deixam as próprias entidades da criança tomar conta da espiritualidade da criança. Tá bom? Então, assim, pelo menos, ao meu ver, é dessa forma que funciona batismo de criança, tá? Batismo em adultos seria como nas igrejas também. É uma aceitação, é um ritual onde faz a ligação da pessoa, onde ela se confirma umbandista, tá? E ali cria-se um vínculo com a casa. Só que não é só com a casa, ela cria um vínculo com as entidades, porque ali ela vai escolher os seus padrinhos espirituais, né? Só que assim, esse batismo, ele não vai ligar você à casa onde você vai ser batizada para sempre. Ele está ligando você para espiritualidade e aonde você se reconhece como um bandista. Então, assim, você faz o batizado, você pode ir para outras casas, Você pode um dia desistir de ser um bandista, isso não te traz malefício nenhum. É só para você poder passar pelos outros rituais também, daquela doutrina daquela casa. Por quê? Para você passar para fazer um amaci, por exemplo, você tem que ter sido batizada. Porque você tem que ser reconhecida como um bandista. Geralmente, não se batiza o pessoal que vem na assistência, só para conhecer o terreiro, ou mesmo que frequente, né? Eu não, pelo menos até hoje, não presenciei batismo de pessoas que vêm somente na assistência. Geralmente, esse batismo é para os filhos de santo, para os médiuns da casa. Alguma dúvida sobre o batismo? Lu? Não tem dúvida? Você não vai ser batizada? Tem, mas ela não sabe qual perguntar. Pode perguntar. Agora não tem nada em mente, um monte. Alguém tem dúvida sobre batismo? O batismo em si, você sendo batizado, implica alguma responsabilidade a mais do que não ser batizado? Não.
eu não vi, pelo menos quando eu me batizei, eu não vi diferença alguma. A única diferença que eu notei é que eu tenho o meu padrinho espiritual, né, que é Seu Treme-Terra, que é um Exu, né, Seu Treme-Terra, e assim, às vezes eu preciso de colo. Quando né? você chama ele, você sente a Eu presença preciso de colo. Além das minhas entidades, eu também preciso ser cuidado, eu também preciso de colo, eu também preciso perguntar. Eu também tenho necessidade de sentar na frente de uma entidade e abrir meu coração. Não é que as minhas entidades não o façam isso, mas é que quando está incorporada num médium, fica mais fácil do que a gente tentar ir pela intuição. Então, quando a gente vai ser batizado na Umbanda, a gente tem que ter um padrinho carnal. A gente escolhe o carnal e o espiritual. Pode ter tanto o carnal, né, e o espiritual. Geralmente, pelo menos aqui na nossa casa, a gente costuma ter padrinhos mais espirituais do que carnais, né, Paty? E a gente escolhe. É que, na verdade, isso, a gente, os médiuns que escolhem quem que quer, né? Só que aí, eu digo assim, tenha um padrinho onde você tem mais afinidade com a pessoa. Porque quando você precisar, a pessoa tá ali. Entendeu? A pessoa tá ali. No meu caso, o Seu Treme-Terra, ele é o Exu do Pai de Santo, do Valdir. Que foi quem me iniciou dentro da Umbanda, quem foi quem me ensinou tudo, quem foi quem me ajudou. Então, quando eu preciso do colo, eu chego no terreiro lá do Baba e falo, eu preciso tanto falar com o Seu Treme-Terra hoje. Aí ele vai, chama o Seu Treme-Terra e eu converso com ele. Entendeu? Não é que as nossas entidades não façam, né? Mas eu acho que a gente, às vezes, precisa de alguma entidade de fora para estar orientando a gente. Tanto que, às vezes, mesmo que o Valdir não venha na nossa casa com frequência, né? Eu sinto Seu Treme-Terra aqui. Quantas e quantas vezes eu não senti Seu Treme-Terra passando por aqui? Entendeu? Na verdade, então, no caso, não precisa ser uma entidade que incorpore na gente. Não tem necessidade. Como assim? Assim, vamos supor, o meu Exu... Não, aí no caso seria entidade de terceiros, de outras pessoas. De outras pessoas. Aí automaticamente aquele médium se torna seu padrinho e sua madrinha também. Entendeu? Se eu já fui batizado antes, eu posso me batizar de novo? Se você quiser, não tem problema Porque como eu de... fui muito, assim, tinha 14 anos na época, né? Uhum. Então não tenho muita consciência e lembrança daquilo. Eu sei que foi feito o ritual, sei que fui batizado. Mas hoje em dia, como eu estou seguindo a Umbanda, eu desejo me batizar de novo. Tudo bem? Pode sim, não, eu não vejo problema. Aí, no caso, você vai ao guia-chefe e pergunta pra ele se ele acha algum problema. Sim. Entendeu? Sim. Até porque os seus padrinhos, se você era criança, não foi você que escolheu, Sim. né? As entidades para poder estar ali te auxiliando. Então, não vejo problema algum você ser batizado de novo. Eu vejo como uma renovação, talvez. É, até porque tem terreiros que exigem que a pessoa seja batizada novamente, que passe pelos rituais da própria casa, né? Para poder seguir aquela linha. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre batizado? Então, quer dizer, quando for batizada, eu posso escolher entidade? Pode, Qualquer uma? pode. O batismo meu vai ser na cachoeira. Sim, na nossa casa, o nosso ritual de batizado é na cachoeira. E é a Seu Ventania que faz. Então, quer dizer que nessa hora, antes, eu posso falar que eu quero... Uhum, pode, deve. Já Né? tem em mente. Mas seu Ventania não vai ficar magoado? Não, ele faz o ritual do batismo, mas espírito não tem dessas coisas que a gente tem. Eu não sei. Espírito, eles não ficam chateados, não. Tá. Pelo menos eu acho que não. Eles ficam bravos com a gente, dá bronca, cobra da gente, mas eles não têm esse negócio de apego. Não tem problema. Isso é, É, mas...
É uma coincidência muito grande. Isso de a escolha de padrinho pode ser tanto da direita como da esquerda? Eu não vejo problema nenhum ser da direita, até porque os meus padrinhos é um Exu e uma Pombogira, que é seu Treme Terra e a Dona Maria Rosa. Então não pode escolher tanto da direita como da esquerda para ser padrinho? Sim, ou um da direita e um da esquerda, né? Não vejo problema algum. Tá bom? Posso mudar para o próximo? Depois do batismo de adultos, que é onde faz a pessoa ingressar, né? Ser reconhecida como umbandista, ser reconhecida como seguidora dessa doutrina, né? Nós temos na casa a firmeza de anjo, que também é feita na cachoeira. Tem terreiro que vai falar que é firmeza de anjo da guarda, tem terreiro que vai falar que é camarinha, né? Cada terreiro vai ter um nome para isso e cada terreiro vai ter a sua forma de fazer. Na nossa casa, uma vez por ano a gente vai para a cachoeira, faz uma limpeza espiritual, né? Passamos pelo ritual, lavamos a coroa na cachoeira, né? Depois a gente vem pro terreiro, todo mundo fica deitadinho na sua esteira com a velinha acesa para poder se conectar com o seu sagrado, para poder ter um momento onde você tá ali quietinho, né? Já vai estar com o corpinho limpo, já vai estar energizado pela cachoeira, então vocês vão deitar e vão poder fazer uma firmeza, que no caso seria a firmeza de anjo, que é o que as pessoas costumam dizer, né? Alguma dúvida? Tem gente que ainda não passou. Só você, né, Rick, não foi ainda. E o Mike, né? O restante já foi, já. É um ritualzinho gostoso que a nossa casa tem uma vez por ano, né? Esse ano nós vamos, né? Então, essa firmeza, ela é anual, tá? Eu não sei também se todo terreiro faz isso, ou se faz dessa forma, né? Por quê? A forma com que o nosso terreiro funciona é a forma do jeito que seu Marabô, Padilha e seu Ventania manda, né? Temos também o Amaci e a Camarinha. O que seria Amaci? Tem terreiro que faz Amaci, tem terreiro que faz Camarinha, onde a Camarinha, a pessoa fica no terreiro pelo menos 3 dias, né? Onde ela vai passar por banhos de limpeza, ela vai fazer as suas firmezas, que são rituais que eu não posso falar muito, porque cada casa vai fazer de um jeito diferente, né? E ali vai ser confirmado as suas entidades de frente, tudo, e vai ser confirmado o seu grau, né? Esse Amaci, ele serve para fazer o médium mudar de estágio, digamos assim. Ele deixa, o primeiro Amaci é onde a gente vai pedir, né? Para o médium incorporar seu guia de frente, fazer seu ponto riscado, né? Ele vai falar seu nome. No seu ponto riscado vai estar os elementos da onde ele trabalha, tudo certinho, contendo todas as suas afirmações. E também tem entidade que também faz o seu ponto cantado, né? O ponto cantado eu não exijo tanto, né? É mais o ponto riscado. Por quê? Para o médium iniciante conseguir deixar a entidade riscar seu próprio ponto, ela tem que já estar firme para isso, porque senão não vai conseguir. A partir do momento que é feito esse Amaci, a entidade vai, risca seu ponto, né? Isso nos mostra que a entidade já está bem firme no médium, que o médium já não é mais iniciante. Então, ele vai deixar de usar a guia de 1 fio e passa a usar a guia de 3 fios, e ali é concedida a permissão para que ele comece a trabalhar, né? O que é esse trabalhar? Ele vai passar a dar passe e consulta para assistência. Até esse momento, antes do Amaci, ele não pode fazer a consulta. Vai ser pedido para dar passe quando houver necessidade, principalmente em crianças,
médium ir se afinizando com esse trabalho, né? Depois que ele conseguir fazer o seu ponto riscado, tudo certinho, tudo confirmadinho, ele passa para a guia de 3 fios e começa a ajudar a cuidar da assistência. Porque eu acredito que um médium iniciante, ele não tem como cuidar da assistência, ficar dando consulta, né? Porque se não tá firme. Porque às vezes o próprio médium, ele tem dúvidas, como é que ele vai atender a assistência se ele também tem dúvidas, né? Então, depois desse amaci, ele passa a dar passe e consulta, tá bom? Então, e depois, quando vira pai pequeno e mãe pequena, aí passa pelo ritual de amaci de novo, né? E passa a ser mãe pequena e pai pequeno do terreiro. Depois, se houver necessidade de abrir o seu próprio terreiro, né? Aí nós fazemos um outro ritual, aí nós fazemos a camarinha, né? Para fazer tudo certinho, para dar as coisas que aquele médium necessita para poder abrir uma casa. Tá bom? Então, o amaci ele será feito 3 vezes. Ele deixa de ser médium iniciante para poder dar passe e consulta, depois para virar mãe pequena e pai pequena, se houver necessidade daquele médium de abrir a sua própria casa, aí a camarinha, na nossa casa. Pergunta. Esse amaci tem a época certa ou depende da afinidade do médium com as entidades? A própria entidade vai pedir. A própria entidade. A própria entidade vai pedir. A entidade do médium. De vez em quando, a entidade da casa fala, ó, já tá na hora de fazer o amaci. Então isso não é da gente, escolher... Não é o médium que escolhe. Não, o batismo é opcional. É o médium que vai escolher quando ele quer ser batizado. Até porque ninguém é obrigado a ser batizado. Sim. Né? Mas assim, para fazer o amaci, para deixar de ser um médium iniciante, para poder ter essa permissão, para poder dar passe em consulta, né, para assistência, vai sair isso, ou da entidade chefe que vai olhar e falar, não, você já pode trabalhar, ou a própria entidade. Né? Mas aí tem que estar consciente que vai ter que dar o pontinho riscado ali, pontinho cantado, e, né? Tem que haver as suas confirmações, né? Porque uma pessoa que começou a incorporar hoje, ano que vem ela não está pronta ainda. Com certeza ela não está pronta ainda. Mas eu sei que de cada caso a um caso, e né? se acontecer na hora de você... Às vezes a entidade fala que você está pronto, mas você vai riscar o ponto e não consegue riscar o ponto. É porque ele não está pronto ainda. Aí não cancela tudo. Aí cancela tudo e fica pro próximo ano. O ponto riscado é confirmado pelo guia-chefe da casa. Se riscou errado ou copiou da internet, meu filho, ó. Se não tiver faltando ponto... Porque esse que é a confirmação. Isso. E não adianta copiar da internet, porque pode ter 10 marabô na casa. Cada marabô vai ter um ponto riscado diferente. E aquilo ali tem que ter fundamento, porque a entidade vai ter que explicar cada risco que ele fez. E o que ele explicar, né, o guia-chefe tem que concordar. Porque não tipo assim, você procura na internet lá, ponto de Exu Marabô. Aí eu tenho marabô, vou lá riscar igual. Não adianta. Tem terreiros que fazem isso, tá? Não tem como fingir, né? Tem terreiros que fazem isso, né? Mas, porém, no entanto, na nossa casa, não funciona dessa forma. Tá bom? Tem. Não dá? Pior que tem. Tá bom, né? Pior que tem. Tem terreiro que aceita que o médium pegue um ponto riscado da internet. É por isso que existem livros de ponto riscado. 3.333 pontos riscados. Entendeu? Compra. Eu tenho, tá? Eu tenho. Passa o PDF. Não, pior que eu tenho esses livros. E é justamente para mim ver se não foi copiado. Aí, só que sacanagem.
Eu tenho 3 PDFs de ponto riscado. Se você falar que você trabalha com tranca-rua, né? E você copiou da internet, eu vou copiar aquele ponto riscado e vou verificar se você não copiou da internet. Entendeu? Então, assim, não tem como. E outra, eu vou estar incorporada na entidade, a entidade vai saber se aquele ponto riscado está certo ou não. Tá? Então, assim, vocês podem tentar me enganar, mas as entidades eu acho meio complicado. De escrever olhando por ponto, imagina. A gente já não escreve nem no seu nome em katakana. A gente nem escreve no seu nome em katakana, imagina um ponto riscado. Né? Tem gente que vai fazer o ponto riscado, a entidade até sobe. Verdade. É verdade. Bom, aqui são os rituais principais que tem dentro de um terreiro, tá bom? Fora isso, existem os rituais extra, que seria o ritual de casamento, né? Que a pessoa, né? O pessoal gosta de casar dentro da religião, por que não? Né? Se podemos casar na Igreja Católica, eu acho que esse ritual de casamento na Umbanda foi criado justamente porque, se somos umbandistas, não tem por que a gente casar na Igreja Católica, né? Então, nós podemos casar dentro da Umbanda, né? Receber as bênçãos dos orixás e das entidades. Então, assim, esse casamento, ele é todo feito pela pessoa, né? E, no caso, o sacerdote que vai realizar esse casamento, tá bom? Pode ser que aconteça de entidade fazer o casamento também. Eu já presenciei. Eu já presenciei um casamento que foi da nossa irmã Michele, que a entidade do Valdir que realizou o casamento dela com o Alessandro. E foi um casamento lindo, assim. Tá bom? Então, temos o casamento dentro da Umbanda também. E temos também os rituais fúnebres, onde a gente faz a nossa despedida, né? Do mesmo padre, a mesma coisa que um padre reza a uma pessoa que faleceu dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro das religiões afro, nós também temos esse ritual. Tá bom? Alguma pergunta? Sobre casamento na Umbanda. No caso, se a minha mãe de santo for casar, ela teria que pegar, no caso, o pai Valdir, que seria o pai Valdir, para fazer a cerimônia. Então, que eu digo é que é tipo assim, tem que ser alguém que está um nível acima de quem está casando. Sim, no caso. Né? No caso, o meu pai de santo de Umbanda certo. É o Valdir, né? E se caso eu for me casar dentro da Umbanda, né? Eu pedirei pro Valdir realizar o casamento, ou para alguma entidade dele. Certo. Entendeu? Mas isso, indiferente de ter sido seu padrinho ou não, você poderia, no caso, escolher um outro sacerdote? Não. Teria que ser vinculado a ele, que foi o seu padrinho? Eu acho que não há necessidade desse vínculo, porque às vezes a pessoa, por exemplo, não é médium da casa, é assistência ou frequenta uma outra casa, né? Mas aí, por exemplo, se vocês casarem, forem casar dentro da Umbanda e procurar outro pai de santo, eu vou ficar com ciúme. Não, mas na verdade... Então na verdade, a gente tá falando... Já fica por lá mesmo. A gente casar na Umbanda, quando a nossa mãe de santo casar, a gente aproveita e faz um casamento só. Porque vocês sabem que eu sou ciumenta, né? Então... Aí já pensando, vai ficar por lá nós, vai o mesmo. Rodrigo, vai todo mundo. Eu acho que o Edgar tá querendo casar, né? Antes de casar a mãe, né, e o pai, por que vocês não casam dentro da Umbanda? Porque nós estamos esperando fazer uma festa só, todo mundo. Olha só. Né, Rodrigo? Bom, Posso fazer uma pergunta? Pode. Sobre o ritual fúnebre. Ah. Que nem um bandista não pode ser cremado. Eu acho que é mais para candomblecista por causa da implantação da energia do orixá no ori, né? No caso de pessoas que foram iniciadas no orixá. Umbandista, talvez, eu acho que também, é que no Brasil não tem o costume de ser cremado, né? Mas nós que acreditamos nos orixás, acreditamos que nós temos que devolver o nosso corpo para Nanã, que de Nanã nós viemos, né? Porque ela que deu o barro para fazer o nosso corpo,
Então nós temos que, por obrigação, devolver o nosso corpo para Nanã. Que nem a mãe é da Umbanda, mas ela é iniciada no candomblé do Oxum. Sim. E se morrer aqui, vou enterrar no quintal? Tem mar aqui, ó. Porque, não, Não, é aí... uma coisa assim, que pode, vamos supor, né, que uma pessoa que seja iniciada aqui e morrer, como é que faz? Se aqui todo mundo é cremado. Aí, no caso, tem que seguir a lei do país. Infelizmente, tem que seguir a lei do país. Não, na verdade tem lugar que pode Tem. ter terra. Tem. Aqui no Japão tem? Os Paquistão, Eles também o não muçulmano podem, né? tem um lugar. Ah, é? Eles têm lugar só deles. Tem um cemitério, não é só deles, tem um O cemitério. negócio é ter que fazer amizade com eles, então. Eles também não aceitam. Não sei se não sei onde que é, tem um cemitério deles que é enterro mesmo, não é feito crematório. Por causa das questões religiosas. Aham. Mas não tá ligado à religião deles, é um cemitério. Mas deve ser caro, né? Aqui no Japão. Aproveita o terreno. Então, o ideal seria enterrar, para devolver o nosso corpo a Nanã, né? Porém, no entanto, como aqui no Japão o comum é cremar, só que mesmo cremando ainda sobra, As cinzas podem ser devolvidas. sobra as cinzas e sobra alguns ossos, né? Que são mais... Mas que nem, na hora da cerimônia, na verdade eles não dão todos os ossos. Não, é que sobram poucos, né? Não, até mesmo que sobra, eles não dão tudo. Não, a gente pega tudo. Não, mas você pode pedir pra eles O queimar mais. ponto A gente que você pega quer, tudo. que sobra, que não sobra. Porque você- quando sai, né, do onde crema, eles já abrem a tampa ali, a gente pega com hashi. Sim, sim. E pega tudo. Não, que nem o da minha prima, né, agora. Ah. O dela, quando ela foi cremada, eles dividiram em 2 urnas. Uhum. E sobrou bastante osso ainda. Aham. E eles falaram que aqueles ossos ia tipo, como se fosse um cruzeiro, Ah, que tem no Brasil, sim. né? Que iria tudo pra lá. Ah, entendi. Então, eu não sei se é porque é agora que eles estão fazendo assim, Uhum. mas eles não deixaram pegar mais. E tanto é que as urnas estavam assim, até bem vazias, sabe? Ah, tá. Mas eles não deixaram a gente escolher os ossos. Ela escolheu, tipo assim, daqui um pedaço pra uma urna, outro pedaço pra outra. Tá. Então, ficou bastante osso mesmo, sobrou Aham. bastante. E eles não deixaram pegar, falou que aquilo lá ia pro cruzeiro. Mas aí é por causa da... Eu acho que é a lei do país, então, né? Então, mas no caso, o ideal pra macumbeira é morrer no Brasil. Eu já tinha escutado, né, falar que Aham. podia cremar. Eu falei, caramba, e aqui? Não faz? Então, aí no caso, pra candomblecista, né, se faz o axixê, que é um ritual pra poder tirar a energia, né, que foi implantada. Aí no caso pode. Sim. Não, não pode. Também Não, pode. o axixê, De qualquer forma, nós temos que devolver o nosso corpo a Nanã. o axixê é só para tirar o que foi implantado em você. Seu corpo tem que E não é devolver. qualquer pessoa que faz, né? Geralmente são os mais velhos no candomblé. Geralmente são os mais velhos, ou pai de santo, mãe de santo, que é feito cerimônias de axixê, se eu não me engano. Não é axixê Não, que fala? tem vários graus. Como que fala? Tem vários graus. Não lembro mas- também. Eu acho que é outro nome. Axixê é para quem tem mais de 21 anos. Não. 7 anos é um nome, É axixê que 14 fala, anos né? é outro. É que eu tô usando o celular. Eu não sei se é essa frase. Você tem que tirar a mão. Aí os filhos de santo tem que se tirar a mão de vumbi, que fala, né? Que seria tirar a mão de vumbi? É tirar a mão de morto. Já na Umbanda já não tem isso. Então na Umbanda, mesmo que os médiuns sejam cremados ainda, assim. Por exemplo, se eu morrer, vocês não precisam tirar a mão de vumbi. Porque nada foi implantado no origem de vocês, né? Isso é mais pra candomblecista, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Pode. No dia da macia, tipo assim, você pode achar que você tem um guia de frente e na hora você apresentar outro? Provavelmente. Vai pirar, mulher. Porque não é a gente que escolhe, né? Não é a gente que escolhe. Lá na cachoeira, quando a gente vai fazer o batizado, e ali se apresenta seu guia de frente,
né? O guia de frente só é chamado para quem vai fazer o batismo, para os demais não, né? Ali a gente vai tocar aleatório e vai vir a entidade de frente, sendo da direita ou da esquerda. Não, aqui na nossa casa não tem problema Exu e Pombogira ser entidade de frente, né? Então, eu acho que é muito difícil de um mirim pegar alguém para dirigir a vida espiritual, que seria o guia-chefe, é para isso, para guiar. Olha o meu medo. Eu acho difícil, mas eu acho que é difícil, porém, no entanto, pode ser que aconteça, porque dentro da espiritualidade, quem sabe são eles, entendeu? Não vou falar que é impossível, que isso não existe, porque da espiritualidade a gente só sabe 0,0001 e a gente ainda não sabe nada, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem, um preto velho de entidade de frente, chega lá na hora e se incorpora um baiano. Pode ser que aconteça, sim. Porque é eles que decidem, eles já vêm, né? Tudo determinado. Então, assim, não vejo problema nenhum. Um pouco antes eles não dão nenhuma dica, assim. Não. Começou a pescaria. A pescaria. Vai, Rodrigo. Não. Vai, manda isso. Uma semana antes, entendeu? Aí é com eles. Você acha que é um, vai ver outro? Aí é com eles. A única certeza que eu tenho é que você pode escolher seu padrinho espiritual e sua madrinha espiritual, né? Agora, da sua espiritualidade, quem sabe são as suas entidades. Nem eu sei. Tá bom? Posso fechar o vídeo? Posso terminar? Mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Se eu sou assistência, eu posso casar no banco? Acredito que pode. Pode sim. Acredito que pode sim. A pergunta, eu acho que a pergunta, reformulando um pouco a pergunta dele. Para ser casado na Umbanda, precisa ter passado vínculo com a casa? vínculo? Não. Seria isso no caso? Para fazer um casamento dentro da Umbanda não precisa ter vínculo com a casa, né? Eu acho que a Cléo Pires casou dentro da Umbanda, se eu não me engano. Foi Candomblé? Foi Candomblé. Então. Mas eu acho que a pessoa não precisa ter esse vínculo. Eu acho bonito casar na Umbanda. Vai lá e casa, filho. Mas eu acho que os dois, da Cléo Pires, os dois são do Candomblé. Tá bom, gente? Dani, só uma pergunta. Pode e falar. seu guia de frente, assim, pode ser um guia que você, às vezes, nem tem muita afinidade? Sim. Sério? Rodrigo, puxa desse lado que eu Tipo assim, você recebeu uma vez, foi embora, nunca mais voltou e de repente é o seu guia de frente. Nesse caso aí, não sei. Mas geralmente são os que trabalham, né? Às vezes ele não pode só comandar lá de cima? Dando suporte Pode ser que. mas pode ser. Pode ser. Tipo assim, você sempre incorpora um, vamos É dizer sempre uma assim, surpresa. Você incorpora um, porque esse realmente que é o de frente pra você, ele só tá observando lá de cima e tá falando, vai lá e ajuda ali. Então, é o que eu comento. Aí na hora sempre... de se apresentar, ele fala, não, é eu que sempre tomei conta, seria isso? Aí a partir daí, começa o trabalho realmente. Sim. Com a pessoa. Às Sim. vezes precisa dessa firmeza mesmo. Tanto que quando é médio iniciante, gente, às vezes tem entidade que vem e fica pouco tempo. Ela vem aqui, faz a missãozinha dela e depois ela vai embora e começa a vir outra entidade. Porque tem entidade que não vai ficar na sua vida para sempre. Tem entidade que vai vir, tipo assim, eu vou vir aqui para poder te ensinar a incorporar. Você aprendeu a incorporar, ela não vem mais e começa a vir outro. E o cabelo faz muito isso, né? Eu tive isso. Essa vivência. De entidade vir e depois ela simplesmente sumir, desaparecer. Porque ela tinha só aquilo para te ensinar e vai embora e começa a vir outra. Mas ainda tá lá com você. Talvez. Vai, Rodrigo, joga a tarrafa, vai. É porque dentro da espiritualidade a gente não pode ter certeza de nada. Né? A gente não pode falar que é isso e acabou. Porque cada casa também vai ensinar de uma forma diferente. É que às vezes, Exu Cabelo, por exemplo, em minha vivência,
Eu não estava preparado o meu corpo para receber chuveludo naquele momento, mas deixou o cabelo assim, porque, não sei. Mas a energia em si, eu trabalhei uns 6 meses, até algum momento estar pronto, energeticamente, espiritualmente, ele deixou minha cabeça e o chuveludo começou a vir. Mesmo assim, ainda tive um trabalho para receber chuveludo. Mas eu já vim com outros médicos também, chuveludo chegando, incorporando e depois partindo. Porque esse é o papel dele. Não diz respeito a nós. É o papel dele nos ajudar. Mas não quer dizer que é nosso, que a culpa... É porque a gente não comprou entidade nenhuma até então, né? Então, assim, as entidades não são nossas, nós que somos deles. E eles que sabem que horas que vai pegar. É igual seu capa preta. Ele era um Exu que vinha, todo o trabalho, ele, né? Ele faz muito tempo que ele não aparece. Eu trabalhei 7 anos com o seu capa preta lá no terreiro do Valdir. Ele dirigiu o nosso terreiro alguns anos, até que seu Marabô chegou e falou assim, não, a partir de hoje quem manda aqui sou eu. Seu capa preta nunca mais apareceu. Foi depois do batismo que todo mundo escolheu seu capa preta. Aí fala que eles não têm sentimento. Ele falou, ninguém me escolheu. Agora você não tem que aguentar, né? Não, então, seu capa preta nunca mais apareceu. Aí ele pode ser que apareça de novo? Pode ser que apareça de novo. Mas até o momento, já faz alguns anos que o seu capa preta não aparece. Não, ele é padrinho. E ele foi padrinho de um monte de gente. Não, seu capa preta veio um dia no apartamento, mas já tava. Não, no apartamento. Então. Aqui não. É que como ele foi padrinho de muita gente, ele tá trabalhando. Ele veio no apartamento, seu capa preta veio. Aqui? Veio? Eu não lembro. Ah, tá. Tá. Pegou. Lembrei. Só veio uma vez aqui, não. Então, ele continua na minha vida, mas eles vêm bem esporádico. Então, que a gente não pode ter apego a eles. Aqui vai sofrer ali, ó. Já tá sofrendo. Tá bom, gente? Então, esses são os rituais que geralmente as casas de Umbanda têm. Não é todas as casas que funcionam assim. Não é todas as casas que fazem esses rituais. Isso não aumenta e não diminui em nada dentro da doutrina da casa, tá bom? Isso só é uma forma que a nossa casa é dirigida e que a maioria das casas pode ser que tenham esses rituais, tá bom? Vou fechar o vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Até mais. Axé. Tô ficando boa nisso.